novamente. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se no Senhor a minha alma, alegrar-se no Senhor a minha alma, engrandecer ao Senhor. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Hoje estamos iniciando a nossa semana missionária. Hoje, segunda-feira, dia 17, nós estamos aqui dando abertura a esta semana que com certeza será uma semana impactante nas nossas vidas. Esta semana missionária, ela está sendo realizada em virtude do mês de missões. O agosto é o mês missionário na Igreja Presbiteriana do Brasil. É o mês das conferências, dos cofrinhos missionários, dos bazares missionários. E hoje nós estamos iniciando esta semana missionária. Eu espero que você acompanhe todos esses dias. Se você puder ir anotando as mensagens, com certeza Deus falará profundamente ao seu coração. Hoje teremos como pregador o reverendo Gerson Troques. O reverendo Gerson é missionário da APMT, ele está trabalhando no Senegal e juntamente com a sua esposa Marília, ele está fazendo um trabalho magnífico ali naquele continente africano. O tema geral da nossa semana missionária é alcançando vidas na pandemia. E hoje ele vai falar sobre crendo na conversão de vidas na pandemia. Oremos ao Senhor. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor nos dá a grande bênção de realizarmos esta semana missionária. Obrigado, Senhor Deus, porque a nossa igreja é fruto do trabalho missionário. Eu te louvo, Senhor Deus, porque hoje esta igreja continua com esta visão missionária. E ela não é uma igreja de programas missionários, ela é uma igreja por natureza missionária. Obrigado, Senhor, por esta semana. Usa os pregadores. Abençoa o reverendo Gerson, que estará trazendo a mensagem ao nosso coração na noite deste dia. Fala conosco, Senhor, durante esta semana, que nós sejamos ricamente abençoados pelo Senhor. Abra nossa visão missionária. Aprofunda, Senhor, nosso conhecimento sobre a obra missionária e que nós possamos cumprir de verdade a grande comissão que o Senhor Jesus deixou para todos nós, de ir a todas as nações, fazendo discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu convido a você para a leitura bíblica no livro de Atos, no capítulo 16. Os versículos 27 até o 34. Esse texto fala sobre a conversão do carcereiro. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir,
foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Paulo e Silas, presos, pregavam o evangelho, cantavam louvores, e em meio àquele momento difícil, em meio à prisão, em meio ao caos, houve conversão. O carcereiro estava ali, ele ouviu a mensagem, ele ficou trêmulo, abatido com o grande milagre da abertura daqueles portões. E ele queria se suicidar. Quantos hoje estão se suicidando? Quantos hoje estão perdendo o amor pela própria vida? Mas quando o evangelho chega, a conversão. Nós cremos na conversão de vidas, até mesmo nos momentos mais difíceis. E é isso que será pregado nesta noite. Que Deus, então, esteja falando ao nosso coração. E neste momento vamos louvar a Deus com cânticos espirituais. A equipe do ministério de louvor desta igreja vai adorar ao Senhor. Adore aí, aonde você estiver. Acompanhe estes louvores. E não apenas seja um assistente, mas um participante. Que esses dois louvores que serão ministrados agora toquem ao seu coração. novamente. Glória e majestade estão diante do nosso Deus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário.
vendo as multidões, cheio de compaixão. A seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias percorreremos, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos a igreja, os trabalhadores, somos meu povo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, na procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. Nós queremos nesse momento orar para que o Senhor continue abençoando a obra missionária. Eu quero convidar aqui o missionário Magno para que faça esta oração nesse primeiro dia, na abertura desta semana missionária. Que ele ore e deixe uma palavra também sobre o trabalho missionário. Boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo neste momento. E enquanto o reverendo lia a palavra de Deus, e uma das coisas muito interessantes que sempre acontecia era a oração. Uma das coisas que moveu aquele carcereiro foi que Paulo e Silas, em meio a dores, ao sofrimento, eles oraram e eles louvavam ao Senhor. E, consequentemente, aquele carcereiro, ele se rende ao Senhor. Eu quero dizer uma coisa para vocês. A vida de um missionário não é uma vida fácil. É uma vida de dores, é uma vida de muitas, às vezes até mesmo tristeza, mas é uma vida de muita esperança, porque eles pregam o Evangelho. E é muito importante a sua oração, é muito importante a sua contribuição, porque a sua contribuição ajuda a manter esses missionários. O missionário, ele precisa da sua oração, precisa do seu dinheiro, e precisa também que você ore por eles. Nós queremos fazer uma oração pela vida dos missionários, que Deus continue abençoando a vida deles, que Deus continue usando a vida deles, porque não é fácil, né, o que eles passam em situações difíceis, mas nós vamos estar orando pela vida de todos esses missionários. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela vida dos missionários, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela vida dos pregadores, hoje que vai estar pregando a palavra, o Gerson Truquês, que o Senhor abençoe a vida dele, abençoe a vida de cada missionário que vai trazer a palavra aqui. Senhor, no nome de Jesus, ó Deus, e que a tua igreja, que o teu povo possa abrir para a oração neste momento, que a tua igreja se dedique mais à oração. Ó Deus, querido, que os missionários, ó Deus, seja mais suprido nas orações, porque sabemos que o Senhor responde às orações,
e se todo o povo, se toda a igreja estiver orando pelos missionários, ó Deus, haverá muitas conversões, muita salvação, como aquele carcereiro, ó Deus, que não confiava nos presos, cuidava deles ali, mas quando Paulo e Silas, eles começaram a orar e louvar o Senhor, ele se rendeu ao teu senhorio, não somente ele, mas como toda a família. Deus, no nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Queridos irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana de Manhuaçu e também todos que estejam participando neste momento, nesta conferência missionária, nesta semana especial de reflexão, de busca de Deus a respeito também da obra missionária. É uma semana também de louvor a Deus pela existência da Igreja Presbiteriana do Brasil e a cada um dos queridos que estão participando nesta conferência. Eu quero saudar com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dizer da alegria, do privilégio que é participar neste tempo de reflexão, de louvor a Deus, de busca da sua vontade para a continuidade deste trabalho missionário que já vem sendo feito há quantas décadas pela Igreja Presbiteriana do Brasil. E, irmãos, também quero manifestar meu louvor a Deus pela vida do reverendo Anderson e de todos que fazem parte também do conselho e da área de missões da igreja. E particularmente Marília e eu aqui no Senegal temos tanto a louvar a Deus pela igreja conosco também, em oração, em investimentos, em parceria no trabalho missionário aqui no Senegal. Marília e eu estamos há quase 12 anos servindo a Deus neste país, e somente para relembrar um pouquinho, um país com cerca de 16 milhões de habitantes, aqui no oeste da África, um país com cerca de 94% de islâmicos e, na sua grande parte, animistas, e um país com cerca de 4,7% de católicos romanos e apenas 0,2% de evangélicos. O desafio é muito grande para a obra missionária evangélica neste país e nós nos sentimos privilegiados por podermos fazer parte do grupo de irmãos que Deus chamou para compartilhar o Evangelho nesta nação. E, naturalmente, não poderíamos estar aqui sozinhos. Por isso, somos imensamente gratos a Deus pelas igrejas e irmãos que Ele colocou ao nosso lado para juntos marcharmos nesta nação como embaixadores do reino de Deus. Portanto, fica registrada a nossa gratidão, nosso louvor a Deus pela igreja de Manhuaçu. Todas as vezes que fomos à igreja, fomos tão bem recebidos, tanto pelo reverendo Anderson como pela irmã Delza e, naturalmente, todos os demais irmãos e irmãs da igreja, sempre com muito carinho. E são realmente muitas boas lembranças deste companheirismo, desta amizade, desta irmandade, fraternidade em Cristo. Irmãos, reverendo Anderson me passou o tema da semana, né? Alcançando vidas na pandemia. Um tema importantíssimo e o tema que me foi também sugerido para hoje é crendo na conversão de vidas na pandemia. E para mim foi muito especial este tema, me levou à oração, me levou à reflexão e grandes lições, primeiramente para mim, foram trazidas a partir da reflexão também neste tema e que gostaria de compartilhar
com os queridos neste momento. E o texto que eu proponho que nós relembremos deste texto é Romanos 1, versículo 16. E é um texto bem conhecido de todos nós, né? Logo no comecinho ali de Romanos, capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E aqui nós poderíamos até pensar ali naquela parte, né? Porque é o poder de Deus para a salvação. Pensando no tema da semana, né? Especialmente de hoje, crendo na conversão de vidas. É o poder de Deus para a conversão de vidas, para a transformação de vidas. Irmãos, este texto bem conhecido nosso, até já tem música, né, colocada neste versículo, e uma das músicas que nos lembra muito, né, é quando aquela música que diz: só o poder de Deus pode mudar o teu ser. A prova eu te dou, ele mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor? Nova criatura sou, nova sou. Irmãos, é nisto que nós cremos, não é? Esse texto é uma afirmação de fé do apóstolo Paulo e naturalmente também é nossa hoje. E é por isso que também nós continuamos aqui no Senegal, Marília e eu, indo nas aldeias, trabalhando em parceria com obreiros nacionais que estão conosco mais diretamente, ou mesmo outros obreiros nos seus ministérios, e nós participamos com eles de alguma forma, tanto em formação quanto em campanhas evangelísticas e outras formas mais. É por isso que nós continuamos também indo às prisões para alcançar detentos que precisam da graça de Deus. É por isso que nós também continuamos demonstrando o amor de Deus através da área da saúde. A Marília como enfermeira, nas consultas, nas distribuições de medicamentos, nas ações com outros missionários aqui no país, nas aldeias, recebendo também equipes de curto prazo que vêm do Brasil. É por isso que nós também trabalhamos na evangelização através do rádio e também apoiamos famílias de obreiros nacionais, auxiliando-os no pagamento das mensalidades escolares. É por isso que fazemos também campanhas para que obreiros tenham motos para poderem melhor avançarem nas aldeias. Irmãos, tantas áreas de atuação, portas que Deus abre para alcançar vidas. Vidas que lhes são preciosas. Vidas que estão também relatadas, não é? No lema da APMT. A APMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, da qual fazemos parte, pela qual fomos enviados aqui para o Senegal. E o lema diz: ultrapassando fronteiras para resgatar vidas. Irmãos, tantas vidas que precisam conhecer a palavra, este evangelho que o apóstolo Paulo fala neste versículo de Romanos 1,16. E é muito propício este tema numa época também de pandemia. Não é verdade? Uma época que se torna uma ameaça para muitos, né? Nós estamos aí como que vivendo sob uma ameaça deste inimigo invisível, todos nós de alguma forma preocupados, né? E é bom que estejamos realmente, porque isso nos leva à prudência, né? Isso nos leva a cuidados necessários. E irmãos, refletindo então neste texto e neste tema que nos foi sugerido,
eu pensei então neste tema da seguinte forma para nós meditarmos hoje: cremos na salvação de vidas. Cremos, podemos dizer também, na conversão de vidas. Cremos nisto. É uma declaração que nós fazemos nesta época de pandemia, e claro, creio, é uma declaração que tem sido feita ou vem sendo feita ao longo das décadas do trabalho missionário da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. Irmãos, por que nós podemos dizer que cremos na conversão de vidas? Primeiramente, porque é Deus quem está à frente deste propósito. É Deus quem tem este objetivo. O texto diz que o Evangelho é o poder de Deus. E é de Deus este poder. É de Deus que emana este poder. E este poder é ministrado por Ele mesmo também, para que vidas sejam alcançadas. E a pergunta, então, para a gente fazer neste momento é: de quem é o Evangelho? Onde está a sua origem? Este Evangelho se originou em Deus. É o Deus triuno que decide salvar pecadores. É o Deus triuno que age na história. É o Deus missionário. É o Deus que vai em busca do perdido. Onde estás, Adão? É o Deus que deixou o livro missionário. É o Deus que deixou registrada a história da obra missionária, desde os seus primórdios no Jardim do Éden, a continuar com a chamada daquele que seria o início do povo de Deus, mais propriamente dito Israel, e a continuidade pela história de Deus cumprindo o seu propósito. É Deus quem age em missões em toda a Bíblia. É o Deus que quer salvar pessoas além das fronteiras de Israel. É o Deus que demonstra amor pelo mundo inteiro. Ele demonstra que a sua visão não está restrita a um povo, mas está abrangendo a todo o mundo, no seu intento de salvar pessoas de todas as tribos, povos, raças e nações. E quando nós temos esta consciência de que é de Deus este propósito, o poder é de Deus, a motivação então está pronta também para nós fazermos esta proclamação. Porque Deus já deu também os recursos necessários. O Deus que agiu na história é o Deus também que enviou o Espírito Santo, conforme o registro nos Atos dos Apóstolos. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Portanto, o poder desse Deus, o poder já está disponível. Os discípulos do Senhor, os discípulos de então e os discípulos atuais, todos nós estamos já com este poder em nós, este poder disponível para fazermos a missão. Deus já nos capacitou e Deus também supre dia a dia o que é necessário para que a obra seja feita. Eu gosto muito daquele cântico antigo, né? De alguns tempos atrás, que diz assim, referindo-se ao envio de Jesus Cristo, dos seus discípulos em missão, e ao retornar, então, aquele cântico, ele aborda, né, uma pergunta: porventura lhes faltou alguma coisa? E a resposta foi: nada, disseram eles, nada. Irmãos, creio que é a experiência também dos queridos, de todos que estão em missão. E quando eu digo em missão, não estou dizendo de tempo integral, digamos, num campo transcultural, como é o caso meu e da Marília, e de tantos outros missionários da PMT no Brasil e no mundo, mas todos nós que entendemos que nós servimos a Deus, onde Ele nos tem colocado e da maneira como Ele quer nos utilizar na sua obra.
todos que estão em missão, creio, podem dar este testemunho, que o Senhor Deus, Ele nos capacita e Ele provê tudo o que é necessário para nós estarmos na sua vontade, na obra que Ele nos designou a fazer. Irmãos, esta é uma parte da resposta, né? Por que nós cremos na salvação de vidas, na conversão de vidas? Primeiro, porque é Deus quem está à frente deste objetivo. E em segundo lugar, irmãos, eu gosto muito desta parte também do texto que estamos vendo em Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho, diz o apóstolo Paulo. E a resposta, então, porque nós cremos no Evangelho, é porque podemos dizer, cada um de nós, eu já fui alcançado pelo Evangelho. Eu já fui, é a primeira pessoa do singular, né? E aqui diz então, ou melhor, podemos perguntar aqui, colocar uma pergunta, né? Para quem é o Evangelho? Na primeira parte da meditação nós perguntamos de quem é o Evangelho, onde está a sua origem, mas aqui nós perguntamos para quem é o Evangelho. A primeira parte da resposta aqui do apóstolo Paulo é que o Evangelho, nós podemos dizer, é para mim. É para mim. É uma parte da resposta, primeiro do judeu, né? E é interessante refletirmos essa aqui do primeiro do judeu. O que o apóstolo Paulo queria dizer aqui? Será que o judeu é mais importante que os outros povos, né? Mas nós podemos pensar aqui em termos de geografia, né? Em termos de proximidade, em termos de onde estamos situados em relação ao público inicial que o apóstolo Paulo estava se dirigindo. Então, primeiramente, dos judeus, o povo da história, né? O povo que conhecia a palavra deste Deus, o povo que participou e ainda estava também participando desta história do Evangelho. Irmãos, esse povo que primeiramente foi comissionado e depois também os outros povos foram também instrumentos de Deus. E aqui então, que bênção nós podermos estar incluídos e dizermos como o apóstolo Paulo, não me envergonho do Evangelho. E aquela música que eu citei no começo diz, só o poder de Deus pode mudar o teu ser, a prova eu te dou, ele mudou o meu. O testemunho pessoal, eu fui alcançado por este Evangelho. Não somente nós podemos dizer enquanto igreja, né, enquanto coletividade, enquanto grupo, enquanto denominação, nós podemos dizer, este Evangelho chegou até nós. Glórias a Deus por isso. O Evangelho chegou até nós enquanto povo, enquanto igreja, enquanto pessoas que vivem na era atual. Mas, irmãos, como é importante nós lembrarmos que nós podemos dizer, o Evangelho chegou a mim. Eu fui alcançado. Eu gosto muito daquele texto de 1 Coríntios 15, versículo 10, quando o apóstolo Paulo diz, pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei. Aí está um testemunho do apóstolo Paulo, alguém que foi alcançado pela graça de Deus, e ele pôde dizer, esta graça me foi concedida. E diante disso, naturalmente, tem aí algumas implicações, né? O apóstolo Paulo poderia dizer, eu tenho convicção do que é o Evangelho para mim. Qual é o poder de Deus na minha vida? E isto me leva a não me envergonhar, a não estar intimidado, a poder afirmar que eu estou satisfeito e eu estou engajado com este Evangelho. Desde as bênçãos resultantes em termos de salvação, em termos de paz no coração, em termos de segurança de vida eterna, em termos de livramentos de consequências de pecados, tudo isto
é bênção e nós usufruímos estas bênçãos. Mas, irmãos, nós podemos dizer, eu também estou engajado com as implicações do Evangelho, de que vidas sejam somadas à igreja do Senhor Jesus para se unirem a mim na glorificação a Ele. Portanto, esta é uma implicação do Evangelho que o apóstolo Paulo, ele destaca aqui neste texto também. Eu não me envergonho do Evangelho, pois eu sei o que é este Evangelho. É o poder de Deus para conversão, para salvação, para libertação, para transformação, para retirar pessoas que estão indo para a morte eterna, agora mudando seu rumo para a vida, para a glorificação eterna. Irmãos, esta é uma parte, então, também desta resposta que nós podemos dizer, por que nós cremos no Evangelho? Nós cremos porque nós também fomos alcançados por Ele. Ele faz parte do nosso testemunho, ou ele é todo o nosso testemunho, né? No sentido de quem somos hoje é por causa que o Evangelho nos alcançou. Irmãos, nós estamos analisando esse texto lindo que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, e nós estamos pensando que nesta afirmação, nesta declaração, mesmo em época de pandemia ou sem pandemia, ou épocas de fartura, ou então de dificuldades, ou então qual que seja a situação, nós podemos dizer, eu creio na conversão de vidas, porque, irmãos, primeiramente, Deus está à frente deste objetivo. A missão é de Deus, Ele que quer cumprir propósitos, e Ele nos dá o privilégio de participarmos. Em segundo lugar, porque nós podemos ver na primeira pessoa do singular, porque eu mesmo já fui alcançado também por esse Evangelho. Eu sou prova viva de que este Evangelho transforma vidas, de que é bem-aventurança estar com as bênçãos deste Evangelho, com a pessoa do Senhor Jesus e toda a transformação que vem. Mas há uma terceira resposta, irmãos, e com isso nós vamos concluir esta meditação neste texto. Irmãos, é porque nós podemos dizer que nós cremos no Evangelho, nós cremos na salvação de vidas, porque ainda há muitos aguardando a mensagem que precisa ser anunciada. E a mensagem é a única forma de essas pessoas conhecerem a Jesus. A mensagem é Jesus, o Evangelho é Jesus. E nós então estamos também neste propósito de anunciar a mensagem. Nós cremos no Evangelho porque o Senhor nos deu esta tarefa de anunciá-lo. E aqui nós vamos então responder aquela pergunta que também fizemos na segunda parte. Para quem é o Evangelho? E o texto bíblico nos responde, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Irmãos, nós falamos ali do judeu, né, aquele mais próximo, em termos, digamos, cronológicos, né, até geográficos, ali mais próximos, não é, quando são citados em Atos 1:8, recebereis poder e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, ou seja, primeiramente ali se pensando naquela região do mundo, mas também se colocando no mesmo nível de igualdade, de objetivos, de visão a ser implementada os confins da terra, até os confins da terra. Portanto, aí vem a palavra grego neste texto de Romanos 1:16, também do grego. Irmãos, nós poderíamos aí pensar até em termos de níveis de desafios da missão.
para chegarem à fé, pessoas que estão em contextos os mais diferentes. Podemos lembrar dos povos da janela 10x40, povos que até hoje ainda são desafiadores para a causa missionária, povos que têm lá as suas particularidades, tanto em termos de localização geográfica, quanto em termos de resistência ao Evangelho, quanto em termos de dificuldades, questões culturais, linguísticas, étnicas. Portanto, nós podemos lembrar aqui destes povos, aqui quando se pensa no termo grego, podemos pensar também nos adeptos de religiões mais radicais, como, por exemplo, religiões que se tornam um desafio particular devido à resistência que pregam quanto ao próprio Evangelho. Nós podemos pensar nos muçulmanos. Marília e eu estamos aqui num contexto, né, de 94% de muçulmanos, e nós temos visto o quão resistente são os adeptos desta religião para com o Evangelho, porque a começar do próprio Corão, que é o livro sagrado, é um livro anticristão, ao mesmo tempo que diz, né, que prega uma suposta crença em Jesus Cristo, mas o Issa que está lá não é o mesmo Yeshua que nós conhecemos da palavra de Deus, dos evangelhos. E quando nós vamos nos aprofundando um pouco mais no conhecimento desta religião, irmãos, nós vemos o quanto esta religião realmente ela coloca uma barreira muito grande para que as pessoas possam chegar ao Evangelho. Mas nós cremos no poder de Deus. E por isso o apóstolo Paulo, não é, também aqui dizendo, ele fala sobre o grego que pode ser o muçulmano, pode ser o budista, o hinduísta, o animista, o grego que está aí abrangendo todos estes grupos que não estão na salvação. Estão dentro também os ateístas e assim por diante. Irmãos, é porque nós cremos no Evangelho que a obra missionária continua pelo mundo todo. É porque Deus quer salvar vidas que Ele coloca esta convicção. Ele é quem age através do seu Espírito Santo, nos convencendo, nos fazendo mesmo até naquele texto de Paulo, nos constrangendo a fazermos a obra missionária. Irmãos, nós cremos no Evangelho, nós cremos na salvação de vidas, tanto de pessoas como judeus, como pessoas como os gregos, como pessoas mais distantes ali da etnia de Israel. Se bem que em termos de dificuldades, irmãos, como nós podemos ver também que é somente o Espírito Santo de Deus que pode salvar vidas. Tenho aproveitado, né, para conhecer um pouco mais também sobre a religião judaica. Tem vários vídeos, tem vários canais no YouTube que respondem perguntas e tenho ficado admirado com as crenças judaicas e muitas delas que não são encontradas nas próprias Escrituras. Assim também o islamismo, e nós vemos o quão distantes as pessoas estão do conhecimento da verdade. Mas nós cremos, irmãos, que Deus tem salvo vidas na história e Deus está salvando também no presente. Nós temos alguns testemunhos aqui no Senegal de um senhor, por exemplo, que era feiticeiro, ao mesmo tempo líder islâmico na sua aldeia, mas na árvore sagrada ele teve uma visão de Jesus Cristo, em que Jesus dizia para ele: você agora vai deixar tudo isso e vai passar a ser meu discípulo. E aquele homem depois procura uma igreja, inclusive sendo plantada pela nossa equipe da PMT aqui, alguns anos atrás, e aquele homem confessa Jesus Cristo, é batizado, começa mesmo uma congregação na sua casa,
e depois de um tempo ele falece. Deus salvou este homem. Deus salvou uma menina na aldeia, uma menina que tinha até um problema físico na perna, e a sua família querendo levá-la ao feiticeiro, e ela dizendo: não quero ir, eu creio em Jesus, e se Jesus quiser, ele vai me curar, mas eu não vou levar, eu não quero ir ao feiticeiro. Nós cremos na salvação de 2 meninos ex-talibês, meninos de internato de daras corânicas aqui no Senegal. Hoje estão sendo pessoas que produzem materiais para um site de propagação ou um canal do YouTube de propagação do Evangelho nas línguas locais no Senegal. Nós cremos, irmãos, na conversão de vidas também através, por exemplo, de um canal do YouTube chamado Act 17 Apologetics, ou seja, em português, Atos 17 Apologética. E este homem, David Wood, um jovem adolescente na época, rebelde, foi para a prisão, mas lá ele conheceu o Evangelho. Irmãos, hoje ele é um doutor em filosofia, um homem que trabalha com debates entre muçulmanos e cristãos, e ele é um dos debatedores, inclusive, fazendo parte do grupo do Ravi Zacarias. E, irmãos, este homem, através da internet, tem alcançado muitas vidas para o Evangelho, em muitos países, até mesmo como Paquistão, Afeganistão, Iraque e até mesmo Arábia Saudita, dentre tantos outros. Irmãos, glória a Deus, nós cremos na salvação de vidas, primeiramente, porque Deus é quem está à frente deste propósito. Segundo lugar, porque nós mesmos, pessoalmente, nós temos o nosso testemunho de que também fomos alcançados pelo Evangelho. E em terceiro lugar, porque nós cremos que os, entre aspas, gregos também são alcançados. E como disse o Senhor Jesus em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele, seja senegalês, seja ali nas aldeias, esteja nas práticas que estiverem de religiosidade animista, muçulmana, seja aquele ateu na cidade grande, seja aquele hinduísta lá na Ásia, seja quem for, sejam aquelas pessoas que a gente possa dizer só falta ser crente, ou sejam aquelas outras que a gente poderia dizer essa pessoa não tem jeito. Todo aquele, e nós sabemos que é o Espírito Santo quem age, Deus continua salvando vidas. Isso nos motiva a continuar. Enquanto missionários nos campos, enquanto igreja fazendo missão, aonde está plantada por Deus, e a partir deste lugar também para todos os cantos do mundo. Isto nos motiva saber que é Deus quem convence, é Deus quem age, é Deus quem vai trabalhar nas vidas para que elas também cheguem ao momento em que nós chegamos, confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Irmãos, a nossa oração é que Deus continue a nos abençoar, enquanto pessoas, enquanto igreja, também enquanto denominação, enquanto IPB, que Deus continue a ter misericórdia de nós e nos conduzir sempre na sua vontade, que é sermos instrumentos nas suas mãos. Que nós possamos ter sempre este privilégio que é dado por Deus, de sermos instrumentos para que vidas sejam convertidas, sejam salvas, sejam libertas e estejam conosco na glória eterna por toda a eternidade. Naturalmente. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus continue abençoando a igreja de Manhuaçu, e gostaria de orar com os irmãos neste momento, finalizando
esta meditação. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra. Nós te louvamos pela vida do apóstolo Paulo, este teu servo que foi fiel até a morte e recebeu a coroa da vida. Ó Deus, nós te louvamos porque esta convicção do apóstolo Paulo é a nossa convicção hoje também. O mesmo Espírito Santo que agiu na vida dele é o mesmo que está agindo também na nossa e vai agir nas gerações futuras até a vinda do Senhor Jesus e o momento da reunião de todos os povos, das pessoas representantes de todas as nações da terra, juntas por toda a eternidade, te glorificando, te louvando e desfrutando da comunhão contigo. Bendito é o teu nome, Senhor. Nós te louvamos por estas lições bíblicas relembradas hoje, e nós queremos continuar a confiar as nossas vidas diante de Ti, também a igreja de Manhuaçu e cada uma das igrejas representadas que participam desta conferência, e que possamos todos sermos achados fiéis na continuidade da obra missionária que o Senhor nos delegou. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. De todas as tribos, povos e raças, todos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, assombrados, grande multidão, muitos irão te louvar. Todo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. A nós só nos cabe tudo pedirá, profetas ou ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, a vida no teu altar, a teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Presente aqui. Queridos irmãos e irmãs, acabamos de receber esta preciosa mensagem do reverendo Gerson Troquês, esse homem que está ali no Senegal, está caminhando por muitas aldeias, realizando a obra do Senhor com a sua esposa. Nós louvamos a Deus e que esta palavra nos desafie a continuar crendo nas conversões. Nós precisamos saber que o Espírito Santo,
Ele está trabalhando na vida de muitas pessoas. E muitas pessoas estão sendo transformadas, estão sendo mudadas pelo poder do Santo Espírito. Se Deus quiser, amanhã nós estaremos juntos no segundo dia da nossa semana missionária. E amanhã estará nos falando o reverendo Arival, lá da Igreja Presbiteriana de Pinheiro. Alguns aqui da Primeira de Manhuaçu têm acompanhado domingo à noite o culto e conhecem muito bem o reverendo Arival. Inclusive já esteve aqui como reverendo Gerson, e que você se prepare para amanhã receber mais uma porção da palavra do Senhor. Ó Deus, despede-nos na tua paz, dá-nos uma noite tranquila e continua acendendo em nós a chama missionária, nos dando sempre o desejo de levar este evangelho a todos os cantos do Brasil e do mundo, crendo nas conversões, crendo em mudanças, crendo, Senhor, que os teus eleitos estarão se rendendo aos teus pés. Muito obrigado por tudo. Continua abençoando a vida do reverendo Gerson, da sua esposa, do pai dela que está enfermo. Ó Senhor, cuida desta família e de todos nós. E que a graça de Jesus, que o amor de Deus, que a consolação do Santo Espírito repouse sobre todos, agora e para sempre. Amém.